Bom, galera, hoje vamos conversar um pouco sobre a prova de Química do Enem Digital. O que é que eu quero ver com vocês? Nível de dificuldade, como é que foi a distribuição da prova de Química, será que teve mais questão de atomística, de orgânica, como é que foi isso? Ela foi mais difícil ou mais fácil do que a prova de aplicação normal, aplicação física? Então tem muita coisa bacana para a gente discutir, mas galera, vamos lembrar que é um ambiente nosso, meu e de vocês. Então eu quero vocês comentando aqui a opinião de vocês, quando vocês virem as questões, o que é que vocês acharam? Pô, a prova foi mais fácil? Ela foi mais difícil? Emocionalmente, como é que você estaria para fazer essa prova? Tem muitos fatores que influenciam, não é só o nível da questão. Então, ó, vamos conversar. Bota logo teu curtir aí, bota teu like, divulga. Lembrem que o canal Café com Química é um canal de discussão sobre a química. Aqui vocês têm muitas aulas, muita matéria, muito material para vocês conseguirem estudar química. A gente tem listas de revisão, a gente tem a química aplicada, a gente tem a química das coisas, cara. Tem muita coisa legal, vocês têm experimentos da química, ou seja, dá para ter uma diversão bacana e lembrar que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Mas agora nós vamos conversar sobre o Enem Digital. Vamos nessa! Galera, não esqueçam, por favor, eu já pedi, eu quero sempre vocês participando aqui, então eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, eu vou responder todas as perguntas, todas as ideias, todos os comentários, vou responder todos, a gente vai interagir pra caramba. Então vamos começar com a seguinte coisa. Quando a gente vai comparar aplicações, a gente só pode dizer que uma foi muito mais fácil ou muito mais difícil do que a outra se as condições de aplicação foram exatamente iguais. Cara, quem já fez questões no computador sabe que não é a mesma coisa de fazer com uma prova na mão. Tem gente que tem mais facilidade em uma, mais facilidade na outra, mas uma coisa é fato. Quando você está com um caderno de questões física, várias folhas, é muito mais tranquilo você ficar transitando entre as páginas do que no computador. No computador, às vezes sair de uma página para outra, se você não tem muita habilidade, você perde muito tempo. Tudo bem que muitas vezes é intuitivo e tudo mais, mas cara, sério, às vezes você não lembra, está na página 2, está na página 25 e quando você está com as páginas na mão, você transita muito mais fácil. Então, uma das coisas que eu percebo é o seguinte: olhem como era a aplicação para quem não viu nada dessa aplicação ainda. A primeira coisa que vocês vão ver é, tinha lá, Exame Nacional do Ensino Médio, Enem Digital, mas imaginem que isso é um arquivo, você está lendo na tela de um computador e etc. Você vai passando. Primeiro tem explicações, então já tem um tempo que é perdido aqui e que não é perdido lá. Para você ler as explicações, para não ter perigo de você vacilar na hora. Ah, Michel, mas a gente já podia ter tido uma ideia. Gente, mas isso é novidade. A novidade, ela causa estranheza. E claro que dá um friozinho na barriga extra de você dizer, pô, e se eu vacilar, e se eu esquecer de marcar, e se não for como eu estou esperando? Então, ó, essa novidade ela consome tempo e aumenta a ansiedade. Se vocês forem olhando, ó, vai explicando, tá? Então você já tem uma coisa bem diferente, tá? Bem diferente da normal. Agora, vamos passar para a minha ideia sobre essa prova. A primeira coisa é que muitas vezes nas aplicações normais a gente observa que a prova ou ela está distribuída de forma assim, 15 questões de química, 15 de biologia, 15 de física, e nas anteriores tinha vindo mais questões de química. Nessa aplicação digital é notório, é nítido que biologia a gente teve mais questões. Se a gente fosse dividir de uma forma bem rápida, a gente pode dizer, eu coloquei aqui, a gente pode dizer que eu tinha 18 questões de biologia, eu tinha 11 de física e 13 de química. Se você fizer essa soma, 18, 11 e 13 dá 42, estão faltando 3, porque tem duas que podem ser classificadas como biologia, aliás, duas que podem ser classificadas como biologia, química ou física, e uma que pode ser química ou biologia, que está bem ali no limiar. Agora, de forma clara, 18 biologia, 11 física,
13 química. Se a gente colocar essas 3 que podem ser interdisciplinares para química, ficaria com 16 em química, que foi o que eu coloquei aqui. Não estou querendo dizer que são de química, mas como eu posso interpretar pela química, eu posso colocar aqui. Gente, sabe qual foi a minha primeira percepção, analisando? Acho que vocês vão concordar comigo. Os textos bem mais curtos e diretos. Então essa prova, ela foi uma prova bem mais direta do que a prova física. Você lia ali e já fazia. Então se você olha, por exemplo, a primeira questão de química dessa unidade aqui. Vejam o tamanho do texto. Observem o que é que ele quer. Ele quer saber qual é o tipo de reação química. Então você olha, se você percebesse ferro 3, ferro 2, mudou o NOx, você já podia ir para a oxirredução, letra C, era muito direta. Você observava o comando, a equação, não precisava nem ter lido o texto. Além do texto ser pequeno, a questão era muito direta. Então, Michel, essa questão, qual é o nível dela? Ela está entre fácil e média, né? Então, realmente, todas as questões dessa aplicação, elas estão muito mais rápidas. Eu poderia dizer mais fáceis, mas eu só gosto de usar o termo fácil se eu estiver comparando condições iguais, né? Se eu tivesse dito, uma prova física foi feita nessas condições e igualmente aplicaram essa teria sido muito mais fácil. É que nem quando eu comentei aqui a minha ideia sobre a aplicação física desse ano, 2020/2021, todo mundo dizendo que a prova foi mais fácil do que a do ano anterior. Não se pode comparar condições diferentes. Esse ano a gente está no ano onde nós tivemos pandemia, ela continua, então a gente não pode fazer a comparação. As condições psicológicas que a gente fez essa prova são muito diferentes das anteriores. Vamos ver o que é que ela pode ser usada para que a gente preveja condições futuras, né? Sempre pensando em coisa boa, gente, sempre tentando interpretar. Então essa primeira questão aqui, ela é uma questão de oxirredução, química geral. Se vocês olharem a próxima questão, olhem como ela também é uma questão direta. Se vocês virem, eu tenho um enunciado que é pequeno, que cabe em uma página, não precisar ficar transitando de uma página para outra. Outra vantagem de quem vai fazer ali na mão, gosta de escrever na própria prova, aqui eu precisar ficar olhando uma tela, escrevendo aqui do lado, não é tão comum, não estou dizendo que é difícil. Em nenhum momento eu vou dizer é fácil ou é difícil. É costume ou falta de costume, sabe? Eu não gosto desses radicalismos que estão sendo muito usados hoje, essas ideias, eu tenho certeza absoluta, sou eu que sei. Não. Às vezes você está acostumado ou não está. Está acostumado, você faz rápido. Se não está, você estranha aquele movimento ali diferente da normalidade. Essa questão é uma questão de soluções, pode ser considerada de estequiometria também. Então a gente bota ou para físico-química ou para química geral. Se a gente for passando, essa questão, a questão de química básica, vocês tinham que analisar se era uma substância pura ou uma mistura. Lembre que eu não estou resolvendo, eu estou só querendo mostrar para vocês para que a gente troque uma ideia. Também é uma questão bem direta, ó. Se a gente observasse no comando, após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Se estava pura, eu tinha que ter uma substância pura, você vai procurar aí qual é a resposta. Depois, a gente olhem também de novo, mais uma vez, sempre. O que eu quero que vocês entendam e que me chamou a atenção são as questões concisas e diretas. Processo aqui onde a gente tem uma separação, tá? Processo de separação de misturas, a gente pode imaginar assim. Então, uma coisa que não é complicada, tá aí, mas bem aplicada, é diferente, não é complicada, mas bem aplicada, agora de forma direta. Eu até acho que essas questões aqui, elas são bem rápidas de serem feitas. Mais uma vez, eu tenho aqui uma questão de oxirredução, também pode ser classificado como eletroquímica, né? Recuperação da prata que foi oxidada, mas com um texto bem sucinto, uma equação, calculava os NOx e resolvia, também uma questão tranquila. Aí veio a eletroquímica, que faltou na aplicação física, ela apareceu aqui, ó, questão de eletroquímica, onde você ia calcular a diferença de potencial e tudo mais. Eu acho que era uma questão legal, porque era para carregar, então eu tinha que ter uma diferença de potencial um pouco superior à da pilha normal, então era uma ideia muito bacana, criaram uma questão muito legal, ela não era difícil, não era fácil, ela estava ali uma questão média, era uma questão que, porra, bem bacana, tá? Se a gente for passando,
Outra questão, essa aqui de indicadores, ácido base, para você ter uma noção, essa questão era mais fácil, também sempre com os textos concisos, sem aqueles textos imensos que tiram a gente da questão. Essa daqui, se a pessoa sabe, ela lê, ela não perde tempo, não tem aquele tempo perdido com coisas que não tem nada a ver, você vai mais direto. Depois, a gente tem uma outra questão aqui que a gente pode considerar como, entre aspas, de química verde ou de química ambiental, que é uma matéria que está se mostrando cada vez mais presente. Isso é bacana da gente analisar. Ó. A gente teve ali na primeira aplicação que nós tivemos, que foi a aplicação física, muita questão envolvendo essa parte de química verde. Agora, de novo, a parte de reciclagem, etapas da reciclagem, né? Bem legal. Uma questão de química orgânica, para a gente analisar o caráter ácido, poderíamos também pensar que é química inorgânica, porque ele diz, a composição dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumida é mantida em segredo, existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. Ele dá várias substâncias bem aí. A substância presente nesse refrigerante e responsável pelo acentuado caráter ácido. Quando a gente pensa na química orgânica, por exemplo, essa primeira substância, ela tem um fenol, que é uma substância da química orgânica que tem caráter ácido, mas o fenol é um ácido fraco. Ele fala de um acentuado caráter ácido. Gente, a segunda substância, ela já nem apresenta esse caráter ácido. A terceira também não tem fenol, vocês estão vendo álcoois aí. Aí eu tenho o ácido fosfórico. Quem já leu a composição viu lá. Ácido fosfórico na composição, por exemplo, dos refrigerantes de cola e etc. O pessoal até diz que serve para limpar a grade enferrujada, ele serve mesmo, tá? Coca-Cola serve para isso. A última substância também é um álcool, também não tem esse caráter ácido. Então, é uma questão de química orgânica disfarçada, porque na verdade a substância que vai ser usada aí como uma substância que dá um acentuado caráter ácido é um ácido inorgânico, é o ácido fosfórico, que é o H3PO4, que seria o item 4. Essa questão aí é uma questão também fácil, média, né? Se a pessoa soubesse quem é que dá um caráter ácido, aqui só tem um ácido propriamente dito, que é o ácido fosfórico, e uma espécie que tem um caráter levemente ácido, que é um fenol. Então, uma questão tranquila. Depois a gente tem uma questão que é recorrente na prova do Enem. É uma questão de hidrólise. Você vai olhar para os sais, ou para os ácidos, ou para as bases, e perceber quem é que tem caráter ácido ou básico. Ele diz que o reflorestamento é uma ação ambiental, a substância que deve ser adicionada ao solo para neutralizar. E ele diz que o solo tem caráter básico. Então eu vou ter que colocar alguém que tenha caráter ácido. Aí vocês vão analisar dessas substâncias, qual delas vai ter caráter ácido. Analisou, resolveu, questão de hidrólise, questão muito boa, mas olhe, eu gosto quando a questão ela é sucinta, porque quando a pessoa sabe a matéria, ela não se perde, ela não fica, vamos dizer, envolvida no enunciado e acaba se perdendo. Ela sabe e responde, tá feito. Depois vem uma questão onde você vai fazer uma análise das reações que aí estão envolvidas. A gente pode pensar que é uma questão de reações. No caso, pode analisar como orgânica ou como inorgânica, não tem problema. É só ter cuidado nas reações. É a questão que tem o maior enunciado, vamos dizer assim, é a maior da prova, é aquela que necessita um maior cuidado, você ficar analisando e tal. Então, é a mais parecida com as aplicações físicas. Depois vem atomística, que não foi contemplado ali na primeira aplicação física e que apareceu aqui. E aí apareceram os raios catódicos e tudo mais, e ele fala sobre os raios catódicos, e aí é o estudo daquele início, né, e tudo mais, a descoberta do elétron com os raios catódicos, aí depois, usando essa ampola, também foi possível descobrir o raio-x, depois vem a radioatividade, depois vem os raios canais, é toda uma sequência lindíssima da história da química, mas que começa por aqui. Então,
Ele falava sobre uma radiação invisível detectada nas ampolas, né? Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que sua identidade independe do material do cátodo ou do gás. Então, o que eram os raios catódicos que a gente teria? Que seriam os elétrons. Ele dá vários indícios aí dentro, várias lembranças. Então, é um experimento extremamente comum, mas que muitas vezes o pessoal deixa de ver. Eu sempre fico dizendo, cara, preste atenção, a atomística é importante, isso aqui está no início da química, pode aparecer, eu gostei desse tipo de questão. Beleza. Aí a gente tem uma última questão de química mesmo, que é uma questão de orgânica, que era uma questão basicamente de você saber o que eram isômeros, compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. É um tipo particular de isomeria que ele coloca aí, né? Ele fala de um tautômero, mas era uma questão boa, uma questão de isomeria também que não apareceu na prova física, apareceu aqui na digital, mas mais uma vez direta. Depois vem uma questão que pode ser química ou biologia, que ele fala da produção aí do iogurte, e aí ele diz que você tem uma passagem de líquido para gel. Eu poderia interpretar que isso daí é uma questão de coloide, né? É uma questão onde a gente está passando para gel, que é um dos tipos de coloide que nós temos, e ele pergunta em que momento. Mas também quem estuda a fermentação lática muitas vezes é a biologia, então é uma questão bacana, é uma questão interdisciplinar, tranquilo. Depois vem uma questão que é física ou química. A gente pode pensar que na física moderna, na química, a gente pode pensar em atomística, né? O efeito fotoelétrico. E aí a gente tem essa interdisciplinaridade também bacana. Também não é uma questão que todo mundo sabe, embora ela seja bem direta, ela não suscite dúvidas muito grandes sobre qual é o item, mas é uma questão de um conteúdo que não é tão simples. Então, às vezes a questão ela é direta, mas o conteúdo ele não é tão óbvio. Então, quando você fala da célula fotoelétrica, talvez se você associasse o termo foto, luz, elétrica, elétron, a coisa se tornasse mais simples, mas questão direta de um assunto que não é tão corriqueiro, que é física moderna ou então atomística aplicada. E por último, eu coloquei aqui uma outra questão que pode ser física ou química, tem tudo a ver com a parte de calorimetria, com transferência de calor, e na química tem tudo a ver com termoquímica. Então a gente passou aqui por 16 questões, mas todas, gente, seguiram uma mesma ideia. O texto mais curto, o conteúdo não é um conteúdo difícil, é um conteúdo acessível, como a prova do Enem tem que ser. A gente não pode dizer que foi uma prova facílima. Se ela tivesse sido nas mesmas condições, me escutem, nas mesmas condições da prova física, ela teria sido mais fácil do que a prova física. Claro que essa prova aqui, eu analisando um caderno dessa prova física com as outras anteriores de química, eu estou falando por química, essa prova foi a que teve as questões mais fáceis. Foi a prova que teve as questões mais rápidas, além de fáceis, rápidas. Agora, sempre pensando, se a gente estiver fazendo nas mesmas condições. As condições nas quais foram feitas essa prova aqui são condições inéditas aqui no Brasil, em se falando de Enem. São pessoas que foram lá fazer pela primeira vez uma aplicação totalmente que a gente não sabia o que esperar. Então muita gente diz assim, teve sorte quem foi. Gente, não é teve sorte ou teve azar, porque lembrem que essas pessoas elas eram meio que as cobaias. Elas foram lá e fizeram algo que muitos não tiveram coragem. Então às vezes ter um pouco de coragem numa mudança é muito benéfico, é muito legal. Isso nos mostra já que nas próximas aplicações, que a gente terá um poder de escolha provavelmente maior, a gente saiba qual escolher. Pelo menos isso daqui nos dá um norte, o norte que nós não tínhamos. Então, quando a gente tem uma primeira, uma segunda talvez já seja de uma forma mais esperada, de uma forma mais tranquila. Então, eu vou me imaginar que essa prova aqui, ela sirva para nortear as próximas,
que vai ser uma prova mais direta, uma prova de enunciado menor, uma prova de itens mais concisos, que não resta muita dúvida, que não tem muita divagação, que não tem tanta interpretação, mas que não deixa de ser uma prova bacana e uma prova que envolve diversos conteúdos. Essa prova aqui, ela envolveu as 4 grandes áreas da química. Envolveu a parte de atomística, a parte de química geral, a parte de físico-química e a parte de química orgânica. Que a prova física, que foi há pouco tempo, ela não havia envolvido tudo isso. Então, ó, eu quero de vocês as conclusões de vocês aqui após esse nosso bate-papo. Quem ainda não viu a prova, eu vou deixar a prova aqui na descrição para que você possa baixar e dar uma olhada. De repente, está se preparando esse ano. Faça essa prova, ela vale a pena, ela é um tipo de prova que pode cair, ela está dentro do banco de questões do INEP, então eles estão preparando coisas nesse estilo. Uma prova anterior, ela serve como norte para a seguinte, ela não é uma garantia, mas ela é uma ideia bem bacana de como a coisa ela deve prosseguir. Um beijo para vocês, não deixe de comentar, de curtir, de espalhar, que coisa boa a gente espalha. Beijos e a gente se encontra muito em breve em um próximo vídeo.